tudo bem consigo? Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Médico e presidente do Bolshoi. O senhor dança como médico ou roda a baiana aqui no Bolshoi? As duas coisas, para poder tocar a profissão e aqui na escola, né, são momentos diferentes, mas em muitos momentos a gente tem que aprender a dançar, ter aquela elasticidade como um bambu. Vai tanto para a direita quanto para a esquerda. Verga, mas não quebra. Verga, mas não quebra. Doutor Rodrigo, o senhor tem uma história muito bonita aqui, certo? Convidado na época pelo Luiz Henrique, o senhor encontrou um grave problema no Bolshoi. Mas isso é história, certo? Passou. Há quantos anos isso aconteceu? Foi em 2006, em 1º de setembro de 2006, quando eu oficialmente me tornei presidente da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil. Em média, vocês formam 30 alunos por ano. Entram 40, mas no decorrer das várias fases, dos 8 anos, alguns não vão até o fim. Tem mercado de trabalho para 30 bailarinos daqui, já que o senhor falou que alguns estão em destaque pelo mundo? Assim, nós temos um acompanhamento hoje, 72% de todos os alunos que se formaram aqui na escola vivem exclusivamente da dança. Então, o mercado continua. E o mercado, por incrível que pareça, é maior para os meninos. Os meninos têm mais facilidade para conseguir emprego. Surpresa isso para mim, viu? A maior escola de meninos na área da dança, do balé, é aqui em Joinville, aqui na Escola Bolshoi. Então, nós temos mais meninos aqui do que na própria escola da Rússia. Então, é verdade. Então, e os meninos... É um outro paradigma. É um outro paradigma. Por exemplo, o Giovanni Furlan, que é um joinvilense, é o primeiro bailarino do New York City Ballet. Quer dizer, uma das maiores companhias do mundo que rivaliza com o Bolshoi da Rússia. Então, a Rússia, nós estamos falando até um pouco antes aqui da entrevista, o Bolshoi é uma instituição na Rússia. Ele não é do governo, certo? Ele já vem uma longa carreira. Escola Teatro Bolshoi. O senhor esteve lá visitando essas instalações. Sim, mais de uma vez. E, neste caso, corre-se algum risco de esta crise mundial que a Rússia e a Ucrânia estão vivendo? Assim, olha, vão fechar o Bolshoi, vão restringir o Bolshoi do Brasil? Não. Inclusive, a semana passada eu estive junto com o Pavel, o nosso diretor artístico, que é funcionário do Teatro Bolshoi da Rússia. Ele não é funcionário aqui do Brasil? Ele é aqui no Brasil, né? Mas ele está emprestado. À disposição. À disposição, né? Nós tivemos jantamos lá na embaixada com o embaixador russo e não tem chance nenhuma disso acontecer, né? Qual é o orçamento do Bolshoi por ano? Hoje é em torno de 12 milhões. Por que isso? Nós temos professores da dança, pianistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogas, a parte administrativa. Nós temos uma companhia jovem, todo o figurino é feito aqui dentro. Nós damos alimentação para esses 240 alunos, quer dizer, eles vão num turno no colégio regular e no outro turno eles estão aqui na escola. Então, no meio-dia eles almoçam aqui na escola, tem os lanches de manhã e de tarde, além de todos os uniformes, sapatilha, toda a estrutura que é gratuita para eles. Isso, eu destacaria, não é? Sim. Vou destacar. Vocês captam os recursos para poder manter o ensino gratuito. Exatamente. Então, e também as crianças, jovens que vêm para cá, não são ricos. Não. Comprando, portanto, o seu ingresso. A grande maioria das famílias, dos filhos familiares que estão aqui, em torno de 50%, eles vivem até com um salário mínimo e meio. Então, a família. A família. Isso a gente tem um acompanhamento diário de todos eles. E às vezes o pessoal vem de longe, não tem uma estrutura para ficar aqui. Então, nós, a assistente social, o nosso apoio junto aos empresários, nós ajudamos a colocá-los no mercado de trabalho para poder... Quando a criança vem para cá, o sonho é grande, dos pais também. Exatamente. É uma transformação. É que nenhum jogador de futebol está começando, eles o sonho é ajudar o pai, a mãe, né,
ali na frente. E nós temos histórias disso. Há alguns anos atrás, um menino que veio da Paraíba, ele casualmente teve uma entrevista na televisão lá da sua cidade, e ele comentou que qual era o sonho? É se tornar um grande bailarino, e se tornou, e comprar uma casa para a mãe dele. Tu também és um grande embaixador, não é? Uma pessoa que vai, promove, verifica, diz, olha, Joinville tem um Bolshoi. Hoje, será que eu estou errado dizendo que a melhor marca para vender Joinville como a grande propaganda da cidade é o Bolshoi? A imagem de Joinville. A imagem de Joinville está muito ligada ao Bolshoi. Então, eu como viajo como médico em congressos, a maioria me conhece, né? O presidente do Bolshoi. É lá de Joinville, é a única escola fora da Rússia. Então, existem coisas muito importantes em Joinville, né? Não é só o Bolshoi. Mas o Bolshoi é aquela parte alegre, bonita, linda, que pode vender muito bem em Joinville. Prova disso, temos a cidade da dança. Então, o Bolshoi eu vejo que é um ponto que pode ser mais usado para vender Joinville. Nesses anos todos, tu esteves aqui, ou estás aqui, melhor dizendo, também me chama a atenção que um dos recursos importantes que vem são dos governos federal e também do estadual. Vocês passaram por gestões diferentes, antagônicas até em relação a partidos, certo? Sim. E você acabou de vir de uma conversa com o vice-presidente da República, que é governador de São Paulo, enfim, já tem um envolvimento cultural grande, né? Como é que foi essa conversa? A conversa com o vice-presidente Alckmin foi excelente. Então, e ele esteve muito atento na nossa explanação a ele algumas coisas já sabia, e anotou, o que mais me surpreendeu, ele anotava tudo que eu ia falando para ele, e deu algumas ideias. Por exemplo, como o ano que vem nós vamos ter o encontro do G20 no Brasil. Então, não é só o encontro das autoridades, tem muita coisa em volta. Então, ele sugeriu até que nós nos envolvêssemos para fazer, de repente, uma apresentação do Bolshoi em Brasília. Tem o encontro do BRICS daqui 2 anos. Então, tem várias ações que o governo federal pode usar o Bolshoi, porque eles através da Lei Rouanet, né, há uma liberação de verba para nós aqui, então nós temos que captar. E ele, na nossa frente, pediu para a sua assessora uma ligação para a ministra Margarete Menezes, da Cultura, para falar do Bolshoi, né, embora nós tínhamos uma audiência com ela, e pedindo para ela lembrar nos eventos, né, de usar a escola Bolshoi, pela sua importância, pela relação Brasil-Rússia. Então, são vários assuntos. Da parte turística também, a escola é um ponto turístico de Joinville. Nós temos mais de 12 mil pessoas visitando a escola anualmente aqui. Doutor Valdir, falamos de futuro, 2014, 2024, né, 2025, e o futuro do Bolshoi em termos de instalações. Lá atrás foi feito ainda um projeto com Oscar Niemeyer para a construção do Teatro Escola Bolshoi. Sim. Como é que está isso? Assim, isso é uma pendência que nós temos ainda, que nós estamos trabalhando junto com a Prefeitura, com o prefeito Adriano, e também com o governo do Estado. Então nós temos 2 ou 3 projetos em andamento, e nós vamos em paralelo, e nós vamos ver qual vai ser o mais viável. Esse aqui era o projeto inicial do Oscar Niemeyer, onde aqui seria o teatro, aqui uma torre de moradia para os professores, para os alunos, e aqui a escola. Seria ali no bairro Boa Vista, e na parte de trás, a parte de um jardim, tipo Bulemarx, né, que tem ali. E a ideia atual é de nós podermos tentar fazer esse projeto aqui, apenas o teatro. Então, em torno de 1.000, 1.100 ou 1.200 lugares. Então, essa outra estrutura, nesse primeiro momento, não. Nós voltamos a conversar com a família do Oscar Niemeyer para tentar viabilizar esse projeto. Então, existe uma ideia de usar a parte do projeto do Oscar Niemeyer, como existe um outro projeto que é do governo do Estado,
que surgiu aqui dentro da escola também, de usar uma área do governo do estado, que está no centro da cidade, fazer uma PPP, né? E do município... Só explicando o que é PPP, não é partido. Não é partido, é público-privado, é uma parceria público-privada, né? Do teatro. É uma obra prevista para quanto? O valor Claro, são vários projetos, cada um tem o seu... Isso é muito relativo, mas assim, um teatro com todas as instalações vai dar em torno de 50, 60 milhões. Então, ele pronto, com iluminação, com a parte de som, tudo. Inclui daí a escola? A escola não quer só para ele o teatro. O nosso objetivo... Não, mas diga as instalações da escola. Não. Sai daqui e vão para lá? Não. A ideia é as instalações continuarem aqui, porque daí seria um valor muito maior. E a escola não tem condições hoje de ter a sustentabilidade de um teatro. Certo. Então, não tem espaço físico. Não tem espaço físico. Então tem que ter muita atividade nesse teatro. Seria um teatro em torno de 1.000, 1.200 lugares. Nós queremos esse teatro maior, que isso também vai facilitar nós criarmos uma companhia de dança oficial na cidade. O prefeito Adriano também está acompanhando isso, tem vindo frequentemente conversar conosco. A gente tem algumas ideias junto com o governo municipal. Então, nesse momento, o governo municipal, o governo estadual estão trabalhando com isso. Então, e é esse o nosso grande trabalho aqui, né? Fazer com que esses alunos sejam alunos da dança, sejam profissionais com toda a capacidade técnica de poder eles, por seus próprios pés, se tornarem autossuficientes e também ajudarem as famílias. Então, eu acho que esse que é o grande trabalho da Escola Bolshoi, né? E isso o governo brasileiro tem muito claro, né, deles, e tem nos ajudado muito nesse sentido. E foi essa conversa que nós tivemos com a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, também foi uma conversa muito boa. Então, a gente está planejando coisas para frente que tem que sair do papel. Então, a equipe já está trabalhando, tem um monte de tarefas para serem feitas, e é isso que a gente está fazendo, para agora, ali na frente e daqui 2 anos. A gente espera acompanhar essa construção do projeto, literalmente, né? Esse projeto, aí vem a construção e ao final a operação. Exatamente. Mas assim, para tudo isso a gente precisa conversar. Então tem que ligar os pontos. E essa é a minha função. Então, governo municipal, governo estadual, governo federal, os entraves que tem nos ministérios, o uso dos senadores agora, sempre os outros senadores sempre foram muito... Agora, eu fico imaginando o seu malabarismo. O governo federal é de um partido, o governo estadual é de outro partido, o município é de outro partido, tudo isso que ligar as pontas. Menos, não acredito que sentem na mesma mesa. Mas assim, a gente conversa com... O objetivo comum deles é o melhor para Joinville, é melhor para o Brasil, né? Independente do viés. Então a gente tem que ter... Eu tive uma conversa com um motorista que estava me levando, aí teve uma ligação no meio e ele falou assim, o homem tem que ter, que nem uma palmeira, tem as folhas lá em cima, vem o vento, só as folhas chacoalham, a palmeira fica reta. E tem homens também, que é que nem um bambu, vem o vento, o bambu mexe para um lado e para o outro, né? Não quer dizer que a Maria vai com as outras, mas ele consegue andar de um lado e do outro. E essa é a minha função, levitar em todos sem tomar grandes partidos. Muito obrigado pela sua entrevista, boa sorte.